Olá, Saúde é Vida começando e desde já eu agradeço a sua companhia ao longo desta edição que vai falar, olha só, sobre transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Transtorno que afeta aí mais ou menos 7% da população mundial. Para entender melhor este assunto, eu converso agora com a Priscila Dossi, ela que já está aqui na minha tela, e eu sempre lembro você de casa que a gente do Saúde é Vida está aqui fazendo ainda de maneira remota, online, as nossas entrevistas por causa da pandemia de Covid-19. A Priscila aceitou o nosso convite, ela que é médica psiquiatra e psiquiatra da infância e adolescência. Priscila, antes de começar o nosso bate-papo, muito obrigada, viu, por aparar aí seus atendimentos, eu sei que é correria, mas para falar sobre esse tema tão importante aqui para o nosso público. Eu que agradeço, sim, é um tema muito importante, eu agradeço a oportunidade, sempre que precisar, é um prazer. Então, já para a gente entrar no tema, o que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade? Ele é um transtorno considerado do neurodesenvolvimento, que a gente diz, né? Que ele faz parte, ele surge, na verdade, ele faz parte no momento assim do desenvolvimento realmente da criança, pelo menos é o que nós acreditávamos antes. Ele continua fazendo parte dos transtornos do neurodesenvolvimento, mas nós temos também os diagnósticos agora feitos posteriormente, não só na infância e adolescência, né? Ele é um transtorno, na verdade, que geralmente ele consiste em três pilares, né? Que podem estar presentes essas três partes, digamos assim, ou não. Então, nós temos a hiperatividade, que é aquela agitação importante, a criança inquieta, né, que não fica quieto, que geralmente é aquele que dá trabalho na escola, né, chama muita atenção por conta disso. Nós temos a desatenção, que é a questão da criança não focar, não ter concentração, né, ter maior dificuldade de aprendizagem por conta disso. E nós temos também a questão da impulsividade, né, que pode estar acompanhado da oposição, que pode estar dentro ou não, alguns sintomas que a gente chama de opositores, né, e mais impulsivos e tal. Então, na verdade, a gente pode ter, dentro do transtorno, crianças, adolescentes ou até mesmo adultos que apresentem só uma dessas questões ou que apresentam o tipo combinado que a gente diz, né, que na verdade, quando a gente fala do TDAH em si, a gente considera mais a desatenção e a hiperatividade, tanto que esse é o nome do transtorno, né? A impulsividade estando presente ou não. Na verdade, a impulsividade, a oposição sozinha não fecha critério. Mas então nós podemos ter o tipo só com hiperatividade, o tipo só com a desatenção ou o que nós chamamos do tipo combinado, que é a presença dos dois. E Priscila, quando a gente fala em transtorno, transtorno também é uma doença ou não? É diferente? Então, na verdade, na psiquiatria a gente chama de transtorno, porque a gente não tem aquilo que a gente tem normalmente nas doenças, assim, aquela fisiopatologia bem descrita, tal. Nós sabemos, né, que é uma questão de desregulação hormonal e tal, mas como a gente não tem toda aquela questão clássica do que a gente chama de classificação na medicina da doença, então a gente chama de transtorno, mas é como se fosse o equivalente. Tá? O transtorno na psiquiatria é que o nome transtorno é um nome que às vezes leva outra conotação, né? Mas o nome transtorno na psiquiatria é como se fosse o equivalente a doenças na psiquiatria. E quando a gente fala aí do TDAH, como que é o diagnóstico? Como que a criança já começa a apresentar esses sintomas, essas características? A partir de que idade? Desde bebezinho já consegue identificar alguma coisa? Ela já nasce com isso ou desenvolve conforme vai crescendo? Então, normalmente ela desenvolve, né? Ela até pode ser um bebê mais agitado e tal, mas isso a gente não leva, digamos, tanto em consideração para o TDAH em si. A gente faz o diagnóstico a partir mais ou menos da idade pré-escolar, que a gente diz, né? Que é ali 4, 5 anos, né? Que antes da criança realmente entrar na escola, mas a maior parte dos diagnósticos é feito quando a criança acaba entrando na escola. Não é que a criança não tenha, mas é que é quando chama atenção, né? Que é quando a criança começa a apresentar aquela dificuldade de aprendizagem, quando a criança começa a ser muito agitada na sala de aula, atrapalhar, se machucar, atrapalhar os colegas, né? Então é quando chama mais a atenção. Mas a gente já pode fazer esse diagnóstico antes da escola mesmo, na fase pré-escolar, né? E o
diagnóstico, no geral, ele é feito por uma avaliação mesmo clínica, né? Nós temos algumas testagens que nós fazemos, né? Alguns neuropsicólogos fazem testagens específicas. Nós mesmos, psiquiatras, podemos fazer o SNAP-4, que é um questionário traduzido do inglês, até foi traduzido pelo Dr. Paulo Matos, da UFRJ, e é um questionário muito bom que ajuda tanto nós, quanto os pais, quanto a escola. Geralmente a gente pede para cada um preencher e aí a gente faz um apanhado disso, né? Muitas vezes a gente não precisa digamos, desse questionário para fechar o diagnóstico, mas é um instrumento que nós podemos utilizar, né? Então, a gente fazendo uma avaliação, assim, do histórico da criança, do histórico dela, da infância, e conforme a modificação de comportamentos teve modificação ou não, se ela sempre foi uma criança mais agitada ou mais desatenta, a gente fecha, assim, esse diagnóstico. Geralmente, a gente consegue bastante características que ajudam, né? E uma coisa que é legal da gente ver é porque nós temos uma importância muito grande da herança genética, né? Então, é uma herança que nós chamamos de poligênica. Então, ou seja, não é só um gene, são vários genes que estão envolvidos no TDAH. E aí, se uma coisa que corrobora com o nosso diagnóstico é a gente perguntar na família. Sempre, assim, 99% das vezes a família consegue relatar para a gente algum parentesco de primeiro grau que tenha os mesmos sintomas ou que teve. Então, por exemplo, mãe, você era muito difícil na escola? Ah, eu era. Eu ficava viajando, passava um mosquito. Você consegue pegar isso na história, entendeu? E aí, ou você fala, e o pai? Ah, o pai era daquele que só ia para a diretoria, que não parava quieto, que batia no amiguinho. Então, aí você começa a pensar, bom, tem realmente, né, provavelmente essa genética, tem na família, muitas vezes não são os pais, mas é, sei lá, um primo, um tio, que a gente consegue encontrar junto, né? Então, isso também é uma coisa que corrobora bastante, porque a gente sempre encontra alguém, sabe? Entendi. E aí, quando é feito o diagnóstico, o que que acontece? Existe um tratamento? Existe cura? Como que funciona? Como que começa a ser o desenvolvimento da criança? Sim, existe o tratamento, né? E existe a possibilidade de remissão. Muitas vezes permanece, né? A gente fala que o TDAH ele costuma remitir, não exatamente na adolescência, mas na vida jovem, que é o adulto jovem, ou mais para frente um pouco. Alguns permanecem a vida toda com diagnóstico, né? Com sintomas, alguns remitem, que a gente diz. E a gente não fala exatamente de uma cura, a gente fala que é como uma remissão, né? Uma melhora, né? Desse quadro. E aí, nós tratamos normalmente com uma associação de tratamentos, né, que é o medicamentoso e a terapia. O medicamentoso ele é muito bom para a gente conseguir fazer essa regulação hormonal que nós precisamos, né? Que a gente usa muito os psicoestimulantes, que nós dizemos é a nossa primeira opção ainda para o TDAH. Então, são medicações que ajudam a criança a se regular mesmo, né? Ao cérebro encontrar ali novos caminhos para diminuir essa agitação, para aumentar a atenção. Mas nós temos outras alternativas, né? Uma coisa que é legal da gente prestar atenção é se a criança não tem alguma comorbidade, porque também precisa do tratamento. Então, às vezes a gente fala, vamos tratar o TDAH, mas a criança também é ansiosa. Então, melhora parcialmente esse quadro, né? Se a gente não conseguir tratar essa ansiedade junto. Então, assim, não é incomum nós termos comorbidades associadas, então que também precisam ser tratadas. E a terapia, que ajuda demais, né? Principalmente, assim, a gente vê crianças que estão com dificuldades na escola, que você vê que não tem uma questão intelectual, mas tira notas muito baixas, porque a criança não consegue parar para prestar atenção, se concentrar, focar, né? Tem essa grande dificuldade. Então, às vezes tem notas muito baixas, mas não é por uma questão que a criança não aprende pela inteligência, não aprende porque não consegue sentar, focar, enfim, né? Então, a terapia ajuda muito, né? A gente fala muito sobre o TCC, que é a cognitivo-comportamental, que ajuda, e muitas vezes a gente precisa de outros profissionais associados, por exemplo, um psicopedagogo para auxiliar na questão da aprendizagem mesmo, organização de horários, né? Várias questões que ajudam, porque no TDAH a gente também tem muito aquela dificuldade no planejamento. Então, a criança não consegue, digamos, se organizar, né, para isso, assim. Então, para a criança começar a ter rotina, ter horários, que é muito importante, então a gente precisa da terapia para isso. E muitas vezes também a terapia para ajudar na questão social, porque criança muito hiperativa, é muito comum ela ter muita dificuldade de ter amizade, porque ela faz brincadeira muito estúpida,
né, acaba machucando o colega, acaba atrapalhando demais a sala de aula, então os coleguinhas começam a deixar de lado. Então, muitas vezes a gente precisa da terapia até para ajudar nisso, para a criança conseguir se segurar, né, se organizar ali, para conseguir brincar de uma maneira saudável, para não ter desentendimentos com os colegas, né? Então, a terapia é fundamental para muita coisa. A gente está falando aí para criança, a família é fundamental nisso e também acaba participando de todo esse processo? Com certeza, com toda certeza, né? A gente precisa do papel da família em tudo isso, seja para criança hiperativa, seja para criança mais desatenta, né? Porque assim, a gente precisa que a família auxilie a criança, por exemplo, a encontrar recursos para ela, por exemplo, não desfocar quando a criança é desatenta. Então, assim, não dá para deixar uma criança, ó, agora você vai sentar para estudar com a televisão ligada, com o computador ligado ou com o celular apitando, que a criança já tem uma tendência à dispersão, né? E aí, se você deixa outros atrativos, com certeza ela não vai conseguir. Às vezes a gente fala até assim, ó, tira o cachorro do ambiente. Porque às vezes o cachorro vai, mexe ali, faz algum barulhinho, o gato, e aí a criança vai dispersar, né? Porque criança muito desatenta é exatamente esse exemplo que a gente deu. Passa um mosquito, pronto, acabou a atenção, já perdeu o fio da meada e aí tem que começar tudo de novo. E isso muitas vezes é muito exaustivo para a criança, né? Então ela acaba desistindo. A gente vê muita criança fazendo no chute, porque não quer ler, não quer parar, não quer se concentrar, tem essa dificuldade, né? E para a criança hiperativa também, né? Porque muitos pais acham que é malcriação, ou outras pessoas também acham que é porque é uma criança mal educada, que é uma criança que não obedece, mas a criança não é a má vontade da criança, ela não consegue parar. Ela tem essa agitação dentro dela e ela não consegue parar. Então, ela não consegue focar para obedecer, ela não consegue se organizar para isso. Então, a gente precisa que os pais sejam orientados dessa forma, que os pais sejam orientados de como agir com essas crianças e do que eles podem fazer para ajudar. E, além dos pais, é muito legal a participação da própria escola. Né? A gente esteve no ensino remoto, então isso dificultou um pouco o papel da escola nesse sentido, mas agora que a gente está voltando para o presencial, a gente precisa do papel desses professores, né? Para ter um pouco mais de atenção para essas crianças, e algumas mudanças muito simples ajudam. Então, por exemplo, uma criança que é muito desatenta, põe ela para sentar na primeira carteira. Né? Por quê? Porque ela não vai ter todo aquele distrator da sala inteira para tirar a atenção dela. Ela ficando mais ali na frente da professora, a professora até consegue chamar ela mais vezes, né? Ter um pouco mais de foco. A gente fala muitas vezes não sentar perto da porta, porque na porta fica passando gente, já é um motivo para tirar atenção. Não sentar próximo à janela, porque a janela também fica passando um monte de coisa, carro, gente, enfim, né? Outras coisas que a gente pode ter, que algumas escolas podem fazer de adaptação, no geral, a criança com TDAH, ela costuma ter uma facilidade maior com a questão oral do que com a questão escrita e de leitura. Então, a gente pede para escolas que podem fazer por exemplo, a criança vai fazer uma prova, então que a criança vá para uma outra sala, se for necessário, para ela ter alguém que leia, não é alguém que auxilie, é alguém que leia o enunciado para ela, porque ela tem mais facilidade em ouvir, na questão de audição mesmo, assim, do que simplesmente ficar ali lendo, principalmente textos muito extensos. Né? E muitas vezes a gente pede também prova adaptada nesse sentido, talvez um tempo maior de prova, ou enunciados mais curtos, porque a criança não vai dispersar com tanta facilidade, né? Aquelas provas que tem um texto inteiro na página, aquilo para o TDAH é muito difícil, sabe? Não é que a criança não tem que aprender, mas a gente sabe que a gente precisa ir aos poucos, né? Então, algumas alterações assim na questão da escola a gente também consegue fazer. E Priscila, pegando um gancho na sua resposta, você falou aí que às vezes a criança parece que está fazendo birra, está sendo mal criada, confunde. Esse transtorno pode ser confundido com outros transtornos ou até com uma malcriação? Sim, confunde muito, né? Confunde muito porque, assim, até fazendo uma diferenciação, é uma coisa interessante da gente ver, muitas vezes não é que a criança não obedece, né? Ela até obedece, então o pai fala, senta, a criança senta, mas ela senta 3 segundos e ela levanta novamente, porque ela não consegue, não é que ela não quer, ela não consegue, ela não tem essa regulação. Né? Então, a gente sempre diz assim: se você tem uma dúvida, se você acha que é isso, se você acha que é aquilo, busque um auxílio profissional para tirar essa dúvida, para conseguir ter uma orientação melhor de um profissional a respeito disso.
né? Porque senão fica um sofrimento para a família, um sofrimento para a criança, e isso vai minando muitas questões, a gente diz, né? Isso vai minando, a gente diz assim, o relacionamento dos pais, ficam pais extremamente exaustos, pais assim que não têm mais paciência com aquela criança, são pais que começam a ter até dificuldade de transmitir afeto mesmo para essa criança, e é uma criança que começa a ficar até com baixa autoestima, né? Porque é uma criança que, assim, ela é tida, né, como a mal criada, como a mal educada, como a desobediente, e muitas vezes é uma dificuldade que a criança tem, né? Não é uma má vontade, ela não consegue. É como se fosse assim, é mais forte que ela, né? Então, sim, é muito confundido. E aí a gente diz, se você tem dúvida se seu filho tem isso, busque ajuda. E Priscila, me fala uma coisa, diante disso, o que que o pai, o que que a mãe tem que prestar atenção no comportamento do filho para falar, opa, tem alguma coisa errada, vou procurar um médico. Então, a gente diz que quando você vê que uma criança, por exemplo, tem essa dificuldade, né, de ficar quieta, de seguir regras, de conseguir obedecer alguns momentos, por exemplo, na escola dá muito trabalho, às vezes se coloca muito em risco, confusões, né? É aquela criança que não consegue focar, dificuldade de aprendizagem, e aí você consegue ver que mudando a metodologia, muitas vezes a criança aprende, mas na metodologia clássica, que é sentar e ler e escrever, a criança tem essa dificuldade. Então, esses momentos, a gente consegue, esses detalhes, a gente consegue diferenciar, né? Então, assim, fala, não, talvez, né? Ó, não é que não sabe, não conseguiu aprender da maneira que, por exemplo, a professora explicou na escola, mas explicando diferente, ela entende, né? E aí, outras questões que nós temos também que chamam a atenção, por exemplo, o TDAH, quando a gente tem aquele TDAH, ou o combinado, ou até mais a questão da hiperatividade, a gente tem alguns outros pontos que são muito comuns. Então, por exemplo, a desorganização é aquela criança que perde objeto na escola, que é uma caixa de lápis por semana, que perde borracha, perde apontador, no geral, perde muito os seus objetos, né? É aquela criança que a gente fala, mãe, como que é o quarto? Aí a mãe fala, é um furacão, é um terremoto, é uma revolução, porque é uma criança muito desorganizada. É uma criança que não consegue seguir ordens, por exemplo, você fala, fulano, vai lá no seu quarto, pega o seu tênis, a sua blusa e vem aqui para a sala. Pronto, ele chegou no quarto, ele já não sabe mais o que era para fazer, o que era para ele pegar, sabe? Então, assim, esses detalhes a gente consegue ver e falar, olha, não é possível, né? Ele ouve o que a gente fala, mas ele não consegue fazer e tal. E muitas vezes os pais levam para um lado que a gente vê que fala assim, ah, doutora, na escola ele não aprende, mas jogar, se deixar, ele joga a tarde inteira, joga bem, nanana. Mas acontece que, assim, por exemplo, os jogos mesmo, eles são programados para manter uma fixação maior de atenção, que é o que o desatento e o hiperativo precisa, né? Então, assim, como é um estímulo constante, é mais fácil para eles prestarem atenção do que, por exemplo, pegar uma leitura que não tem um estímulo constante. Né? Então, para eles, assim, não é porque eles não têm problema de déficit intelectual no geral. A questão é mais relacionada à atenção. Então, se você tem um hiperestímulo, sim, eles conseguem se manter atentos, né? Então, a gente tem essa diferenciação também, por exemplo, para o jogo, para o vídeo, né? Para o eletrônico no geral. Então, assim, algumas coisas que a gente percebe dessas crianças são crianças que não conseguem ter planejamento, né? Então, é aquela criança que não consegue, por exemplo, às vezes até criança maiorzinha, que a gente esperaria isso, lá pelos 10 anos, a criança ela não consegue acordar, escovar os dentes, arrumar a cama, se trocar, tomar café, tananã, não consegue. É aquela criança que está sempre atrasada, que está sempre faltando alguma coisa, está na hora de sair para a escola, está de chinelo, está na hora de sair para a escola, esquece a mochila, às vezes coisas importantes nesse sentido, né? Então, tudo isso chama a atenção, assim, e às vezes é levado como uma má vontade, mas merece uma avaliação. Feito o diagnóstico, começou o tratamento, como que é o desenvolvimento, então, dessa criança a partir daí? Consegue começar a ter vida normal, a se entender com os amiguinhos, a aprender? No geral, a melhora é muito importante. Tá? A melhora é muito importante tanto do ponto de vista da aprendizagem, então na escola, né, quanto do ponto de vista de relacionamentos.
geralmente a criança consegue, a gente diz assim, a gente dá um psicoestimulante, mas a criança acalma, né? A criança consegue se centrar em relação à desatenção e consegue ficar mais tranquila. Então, é aquela criança que consegue começar a sentar na cadeira na escola, que consegue começar a praticar um esporte sem ser agressiva, é aquela criança que consegue sentar e ler um texto, né? Consegue sentar e responder perguntas, porque no geral a gente vê, igual eu te falei antes, né? Que as crianças fazem muitas vezes no chute, que é para se livrar logo, né? Então, consegue sentar e formular uma resposta de uma maneira mais adequada, consegue fazer um planejamento melhor do seu dia, das suas atividades. Então, isso, assim, no geral, ajuda muito, porque a criança, ela vê que ela consegue ir se desenvolvendo, né? E falando sobre a questão do desenvolvimento, que é algo que eu vejo muito, o quanto que essas crianças que conseguem ir se desenvolvendo começam a receber elogios dos pais, elogios da escola, e o quanto que isso mexe com a autoestima dela, né? O quanto que essa criança vai numa progressão só crescente, né? Porque ela vai melhorando tanta coisa e muda, na verdade, todos os aspectos da vida dela, porque muda a questão emocional, né? Isso mexe muito com a autoestima da criança, então é muito legal da gente ver. E como você falou bem lá no começo, pode chegar um momento da vida que ela não vai ter mais que tomar remédio, nada disso. Pode sim. A gente tem alguns casos que a gente fala que remitem, né? Geralmente passado da adolescência, na vida jovem, que a criança, o jovem daí não precisa mais de medicação, né? E normalmente, assim, se ele fez um bom tratamento também, algumas estratégias psicoterápicas, ou às vezes até de auxílio de psicopedagogo que essa criança recebeu, esse jovem consegue manter depois, né? Então, de sempre tentar, por exemplo, fazer uma planilha, de sempre tentar organizar os seus horários, de fazer uma programação. Então, ele cria esse hábito, então isso facilita a vida dele depois. E acontece, sim, da gente poder tirar a medicação e ter uma vida sem medicação e, digamos, normal, né? A gente está falando aí de diagnóstico em criança, mas esse mesmo diagnóstico também pode ser feito em adultos. Sim, esse mesmo diagnóstico pode ser feito em adulto, né? Até algum tempo atrás, nós acreditávamos que o TDAH no adulto sempre seria uma doença já, como a gente pode dizer assim, um transtorno pré-existente. Então, na verdade, ele tinha na infância, não foi feito o diagnóstico, e aí, de repente, foi encontrado na vida adulta, né? Mas hoje em dia nós temos casos já descritos, né, e em estudos de adultos que não tiveram um TDAH na infância e foi realmente feito o diagnóstico só na vida adulta, né? Então, sim, nós temos no adulto, tá? Tanto como essa manutenção da infância, como apareceu na vida adulta. Priscila, a gente vai continuar falando sobre esse diagnóstico em adultos. Dá um tempinho para beber uma água, é coisa rápida, você aí de casa, não saia daí, o Saúde é Vida volta já já. Saúde é Vida de volta e hoje a gente está falando sobre transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, um transtorno que atinge aí mais ou menos 7% da população mundial. Então, por isso, esse é o tema da nossa edição hoje. E para falar sobre esse assunto, eu estou conversando com a Priscila Dossi, ela que é médica psiquiatra e psiquiatra da infância e adolescência. Priscila, eu queria ressaltar aqui o nosso agradecimento por você participar aqui do nosso programa, viu? Eu que agradeço. No primeiro bloco, a gente falou sobre em crianças, né? Como que é esse transtorno em criança, diagnóstico, tratamento, como é o desenvolvimento desse pequeno até a vida adulta. Só que também adultos também podem desenvolver e ser diagnosticados com esse transtorno. Como que funciona, Priscila? Você começou a explicar lá no primeiro bloco, vamos voltar aqui? A criança já leva para a vida adulta ou, de repente, o adulto desenvolve esse transtorno? Como que funciona? Isso são as duas coisas, né? A gente tem no adulto essas duas questões. Antigamente, nós pensávamos que o TDAH no adulto era só aquele TDAH que permaneceu, que não remitiu,
né? Então, que a criança sempre foi hiperativa e por algum motivo ninguém tinha feito esse diagnóstico antes, né? Não havia sido feito. E aí ela permaneceu com esse diagnóstico na vida adulta, mas hoje em dia nós vemos que é isso realmente. A gente tem alguns casos que ou não foram diagnosticados ou já foram diagnosticados e tratados e não remitiu, né? E permanecem na vida adulta. E nós temos alguns casos que são feitos somente na vida adulta, né? Que não eram crianças que tinham esse diagnóstico previamente e que, na verdade, assim, a gente vai fazendo uma avaliação, um diagnóstico mesmo, né, da criança, do adolescente, perdão, do adulto, e a gente diagnostica só na vida adulta, né? Então, nós temos agora essas duas vertentes, digamos assim, para o diagnóstico do TDAH na vida adulta. Quando descobre na vida adulta, não foi diagnosticado lá na infância, só agora que ele está adulto. Como que é esse adulto? Como que chega a esse diagnóstico, essa conclusão? Como que é? Qual que é o perfil dele? Então, na vida adulta, a gente vê aquela inquietação que ainda tem, mas geralmente os adultos eles conseguem ter um controle maior, né? Consegue ter aquela questão do freio social melhor e tal, então consegue segurar um pouco mais essa questão da agitação. Mas a gente vê que são adultos inquietos ainda, e nós vemos bastante também a questão da desatenção e de alguns detalhes que nós não temos na criança, porque os adultos realmente têm um pouco mais de recurso, digamos assim, seja ele cognitivo, seja ele de alternativas, que os adultos têm alguns pontos de gravidade, que nós dizemos, né? Então, uma exposição maior ao risco, que nós dizemos, quando, por exemplo, gosta muito de velocidade, então é aquele adulto que gosta muito de moto naquela exposição, né, maior ao risco, gosta muito, por exemplo, de pular de paraquedas, a gente vê, de correr com carro, e aí tem uma tendência maior a questões de impulsividade, como bebida, drogas, tabaco, né? Muitas vezes, o que é em quadros um pouco mais importantes, a gente vê um risco maior de se expor a, por exemplo, prostituição, né? De buscar esse tipo de relacionamento, né? Então, a gente tem esses detalhes no adulto que geralmente na criança e adolescência a gente não tem, e que são bem relevantes, assim, né? E uma coisa que a gente vê muito no adulto, que é o que geralmente eles buscam esse atendimento, é que nós vemos um prejuízo global que é semelhante ao da criança e do adolescente, mas na vida adulta. Então, é aquele adulto que não se submete, por exemplo, a uma chefia num emprego, então não consegue parar no emprego. Muitas vezes fica em subempregos, mesmo tendo uma capacidade intelectual legal, fica em subempregos porque não consegue se manter num emprego melhor pela dificuldade de relacionamento. Muitas vezes começa diversas faculdades e não consegue terminar, né? Porque normalmente termina a escola por incentivo dos pais, aquela pressão maior, e aí quando chega na faculdade é uma coisa um pouco mais independente, então, assim, não consegue se encontrar, não consegue se submeter, então não fica, né? Muita dificuldade nisso, muita dificuldade nos relacionamentos no geral, principalmente relacionamentos amorosos, porque são pessoas mais impulsivas, então são mais impacientes, né? E o relacionamento amoroso precisa de bastante paciência, né? Então, e mesmo assim, relacionamentos no geral, né? Amigos, trabalho, né? Enfim. Então, são pessoas que muitas vezes têm essa dificuldade de manejo pela questão da impulsividade, né? E pela impaciência, por conta daquela agitação. Né? Então, a gente vê esses detalhes um pouco diferentes nos adultos, mas a gente pode ver também a questão da desatenção na aprendizagem, a questão da hiperatividade, que é da maior agitação, a gente vê também. E o transtorno, assim como você disse lá em crianças, também pode vir com, tipo, uma ansiedade, uma depressão, pode vir associada a outras comorbidades também? Muito comum, muito comum nós termos isso associado, tá? Nós temos muitas, assim, diversas comorbidades que podem estar ocorrendo junto com o TDAH. Então, assim, o que eu vejo na minha experiência clínica de consultório, ansiedade acompanhar, né? Algumas crianças, até porque a gente falou dessa questão da baixa autoestima, né? Que acaba funcionando como um fator estressor, crianças que sofrem bullying na escola, crianças que começam a ser taxadas por burras, porque têm dificuldade de aprendizagem, não por uma questão intelectual, mas pela questão da desatenção, né? Da dificuldade na aprendizagem. Então, nós vemos, sim, quadros depressivos associados. Nós temos o transtorno opositor desafiador,
que também faz parte dos transtornos disruptivos em que está o TDAH, né? Então, é muito comum a gente ter ele associado. Muitas vezes nós temos o transtorno de conduta também, né? Ele não tão mais frequente, mas também acontece de termos, né? Que são outros transtornos. Nós podemos ter transtornos relacionados assim, à insônia, não é incomum, porque aquela criança é tão agitada, né? Fica o dia inteiro ali agitada, então aquela dificuldade de dormir, ou aquele sono muito agitado, né? Ou questões alimentares, porque a criança não para comer, não para nada, quiçá para comer, né? Então é aquela criança que muitas vezes come por compulsão, então come demais, né? Em alguns momentos, ou até pela ansiedade associada, fica ali comendo o tempo inteiro, mastigando o tempo inteiro, comendo, colocando coisas na boca, né? Nós temos também a relação com as telas, né? Hoje em dia nós temos o vício em games, que não é incomum de acontecer, e como o TDAH tem essa questão de ser mais fácil na hiperestimulação, então o uso de telas muitas vezes não tem o freio também que deveria ter, então nós podemos ter a associação do vício em games ou vício em mídias sociais, seja ela qual for, né, redes sociais, celular, tablet, computador e tudo mais. Então, nós temos, sim, vários outros transtornos que se associam, sim, e que precisam ser diagnosticados de maneira adequada para a gente poder fazer um tratamento adequado, porque senão a gente não consegue um sucesso de 100% na melhora desse paciente. Em relação a adulto, é a família, é o amigo que percebe que tem alguma coisa errada? Porque o paciente acha que ele está normal. Isso é uma dificuldade, né? Porque muitas vezes o paciente ele já convive com isso há muito tempo, então para ele, ok, para ele tá tudo bem, né? Ele tem essa dificuldade de ter como se fosse assim uma própria noção para ele buscar um auxílio. Então a gente sempre pede para ter alguém junto para esse auxílio, seja um parente, seja um amigo, seja alguém, por exemplo, um chefe de trabalho que talvez tenha uma visão um pouco diferenciada de orientar essa pessoa de, olha, tá difícil, você não quer procurar um auxílio, você não quer procurar uma ajuda, né, para poder melhorar isso, esse seu manejo, né? Então, no geral, a pessoa ela tem uma dificuldade maior de procurar auxílio para isso. Geralmente, quando ela procura por outras questões. Então, assim, vai procurar o auxílio do psiquiatra porque já deprimiu, não era por conta do TDAH. Vai procurar o auxílio do psiquiatra porque está bebendo demais e está tendo prejuízos por conta disso. Então, vai procurar e aí a gente encontra um TDAH associado, né? Vai procurar uma ajuda porque está com muita ansiedade ou está com insônia, alguma outra questão, ou términos de relacionamento de uma maneira difícil. Geralmente, o TDAH ele não é um diagnóstico que o adulto busca em primeiro lugar. Geralmente vai por outro motivo. E aí, como que funciona o tratamento em adulto? Segue mais ou menos a mesma linha da infância e adolescência, né? A diferença é que no adulto, por exemplo, nós usamos psicoestimulantes, mas nós temos, por exemplo, o Venvanse, que é a lisdexanfetamina, que é melhor para o adulto do que os outros psicoestimulantes que nós temos, mas também é um psicoestimulante, né? E a terapia também se mostra como fundamental, seja para os relacionamentos, para o planejamento, para o próprio desenvolvimento desse adulto. Muitas vezes o adulto também não tem aquela coisa que a criança não tem, que é a rotina, né? O planejamento em si, aquela organização em si. Então, ele também precisa de uma orientação para isso. Então, a gente se baseia também em medicações e terapia, da mesma maneira que para a infância e adolescência. O resultado é algo que se vê a curto prazo ou não? Tem que ter um pouquinho de paciência, porque ele começa a aparecer a longo prazo. Como que funciona o resultado aí do tratamento? Conforme a necessidade do paciente, a gente tem essas duas, digamos, essas duas questões, porque assim, quando é mais relacionado à medicação, a gente fornece a medicação e é mais uma questão orgânica, a gente vê uma melhora muito imediata, porque o psicoestimulante ele tem efeito na tomada. O dia que você toma, você tem um efeito, o dia que não toma, não tem, né? Ele tem pouco efeito, digamos assim, prolongado, né? Então, assim, o adulto, por exemplo, ele tomou o psicoestimulante, a gente vê na hora a diferença, e a criança também. Agora, quando é mais aquela questão,
por exemplo, de relacionamento, de planejamento, de organização, que é com a terapia, aí sim é um pouco mais a longo prazo, né? Mas como ele já está, por exemplo, eram as duas coisas, a gente está medicando e ele está fazendo a terapia, no geral, a gente consegue ver resultados assim breves, não são tão demorados, né? Breves que eu digo assim, 2 meses de terapia, 3 meses de terapia, que não é um longo prazo para terapia, a gente já consegue ver mudanças bem importantes, né? Que a gente vai trabalhando assim com implementação de novos hábitos, de novos momentos de organização, então a gente consegue ver sim, sem muita demora, digamos assim. No adulto, já teve caso, é possível ter a remissão, ele parar o tratamento, não precisar mais? Sim, é possível sim, né? Conforme ele for fazendo o tratamento e as coisas forem se adequando e ele vai entrando numa vida, digamos, mais madura, vai melhorando sim essa questão da agitação, muitas vezes, né, da própria desatenção. O adulto ele tem mais recursos, né, para conseguir, digamos assim, superar isso do que a criança. Então, por exemplo, ele consegue, digamos, eu preciso ler um livro de 100 páginas e isso é muito difícil. Então, assim, eu não vou sentar, porque o problema é ver, muitas vezes, o TDAH ver o todo, né? Então, por exemplo, ele pega aquela prova enorme e fala, nossa, que prova enorme que eu vou ter que fazer. Não, mas a gente consegue, na organização, desmembrar isso. Então, assim, vamos ler uma página por dia, 2 páginas por dia, e isso vai sendo melhorado, né? Na verdade, acaba tendo, às vezes, alguma dificuldade, mas que pode ser superada não só com medicação, mas com as novas estratégias que esse adulto consegue. Então, sim, nós temos sim histórico de remissão. E Priscila, quando a gente fala aí de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, é algo que ainda as pessoas desconhecem? Precisa ser falado, precisa ser divulgado, porque ainda é confundido com outros sintomas, outros transtornos? Muito, muito. A gente ainda tem aquilo de, nossa, é o chato, nossa, é o inconveniente, nossa, não deixa de dar realmente essa impressão para quem vê de fora, né? Mas nós não temos muitas vezes a questão da empatia de falar, não, calma, o fulano tá assim, mas será que ele não está precisando de ajuda? Será que não tem alguma coisa errada? E aí o que é mais difícil, eu vejo, é que nós temos isso em lugares que nós deveríamos ter um pouco mais de suporte, muitas vezes na escola, né? A escola não olha para aquela criança e fala, olha pai, será que não vale a pena você levar o fulano para uma avaliação? Eu acho que ele está tendo isso de dificuldade, vamos lá ver se a gente consegue ajudar, né? Então, muitas vezes a escola, ela simplesmente fala, olha, está muito difícil, está suspenso, vai levar uma advertência, muda de sala, né, expulsa, né? A gente sabe que para a escola muitas vezes também é difícil, mas a escola deveria ter essa preparação de olhar para a criança e falar, não está dentro do normal, digamos, dentro do padrão, então vamos ver o que está acontecendo. Né? Então, a gente vê que, assim, pessoas leigas, no geral, têm mais dificuldade realmente de ter esse olhar, mas a escola, que é um lugar que deveria estar preparado para isso, também muitas vezes tem essa dificuldade. Então, isso é o mais difícil, eu vejo, sabe? E esporte para criança, para adulto, ajuda bastante? Ajuda muito. Ajuda muito. Esporte e alimentação, como a gente diz no geral, ajuda para qualquer transtorno mental e para quem não tem transtorno mental, né? Então, para a criança com TDAH ajuda muito, porque ajuda a criança a gastar aquela energia excessiva que ela tem, digamos, né, da hiperatividade, ajuda a criança a ficar melhor, libera, por exemplo, a endorfina, um pouquinho de adrenalina, então dá aquela autorregulada para a criança, né? E aí, falando até puxando um pouco do gancho, falando um pouco de alimentação, a gente diz, doces, por exemplo, né, o açúcar em si, ele acaba sendo um hiperestimulante. Então, mas é um estimulante de uma maneira que não digamos, controlada, que é a medicação estimulante. Então, a gente vê, por exemplo, crianças que já são agitadas e costumam comer doces, por exemplo, na hora de dormir, a gente vê, nossa, a criança não vai dormir nunca mais, né? Porque o doce tem aquele papel de dar energia e a criança já tem muita energia e aí ela quer gastar aquela energia, aí a gente fala que desanda, né? Então a gente fala assim, muita atenção para o que os seus filhos estão comendo. Uma alimentação saudável também ajuda muito, né? Ajuda também a não ter uma privação, uma ausência de nutrientes fundamentais para o desenvolvimento, seja vitaminas, minerais, né?
um bom aporte calórico, mas de calorias melhores, ajudam bastante. Então, para poder prestar atenção nisso, assim, porque se a criança já é muito agitada e os pais costumam dar muito açúcar ele puro, aquele açúcar refinado que faz aquele pico que nós dizemos, né, no sangue, isso é muito difícil para o TDAH. No geral, eles agitam mais ainda. Então, até na alimentação a gente fala sobre o controle. Priscila, para a gente encerrar, infelizmente o nosso tempo é curto, qual dica, qual orientação que você dá para quem está assistindo a gente e precisa aí de uma ajudinha? A gente diz assim, na psiquiatria, no geral, o ideal é não esperar. Quanto antes buscar auxílio e quanto antes você tirar essa dúvida que você tem, se o seu filho pode ter esse diagnóstico, seu esposo pode ter esse diagnóstico, se você pode ter esse diagnóstico, mais fácil, porque fica menos sofrimento para todo mundo, é mais simples o manejo. Então, a dica que eu dou é: você tem uma dúvida, procura uma ajuda profissional, tira essa dúvida, e se realmente for um transtorno, vamos tratar o quanto antes, vamos começar, seja com terapia, seja com medicação, porque a gente sabe que, assim, conforme nós vamos caminhando, mais auxílio dos pais, mais auxílio da escola, tudo flui mais fácil, né? Muitas vezes a gente esperar chegar em situações mais graves, assim, adultos ou jovens que já estão usando drogas, usando álcool, que é uma tendência maior do TDAH, aí as coisas já ficam mais difíceis, né? E como você disse, para quem está de fora, empatia também? Com toda certeza, para quem está de fora, empatia, né? Não é olhar para o outro com aquele olhar de: nossa, você está me atrapalhando, não quero você perto de mim, né? É aquele olhar de: será que ele não está precisando de auxílio? Será que não tem o que eu possa fazer por essa pessoa? A empatia de sempre, né? Mas olhar com um pouco mais de carinho mesmo, olhar com esse olhar de ajuda, de auxílio, que com certeza vai ser de grande valia para quem está precisando de ajuda e muitas vezes não consegue enxergar. Bom, a gente conversou com a Priscila Dossi, ela que é médica psiquiatra. Priscila, muito obrigada por falar com a gente, tirar todas essas dúvidas. Tenha certeza que esse foi um programa muito rico de informação. Eu que agradeço e fico à disposição para uma próxima. Com certeza a gente vai te convidar e eu te espero também na próxima edição do Saúde é Vida. Lembrando que se quiser rever toda essa conversa, é só entrar nas nossas redes sociais. Esse programa está disponível no Facebook da TV Câmara Campinas e também no YouTube. Pode assistir quantas vezes quiser. E a gente se vê na semana que vem.